Fala galera, beleza? Gabriel aqui de novo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que fazia um tempo que aconteceu, mas que é, algumas pessoas têm me perguntado, que é a respeito do caso do Banco Master. É, o Banco Master, né, como acho que todo mundo viu aí na mídia, ele declarou falência, né, declarou a falência, e o Daniel Vorcaro, que é que era o dono do Banco Master, né? Ele acabou sendo preso, agora vai fazer uma delação premiada. E algumas pessoas me perguntaram como que funcionou, por que o Banco Master declarou essa falência, por que ele não conseguiu honrar com os CDBs, né? Então, o vídeo de hoje não vai ficar muito longo, tá? Eu não vou entrar muito na parte política, mas eu quero estar abordando um pouco esse tema, tá abordando quais foram as falhas ali financeiras que fizeram o Banco Master declarar solvência, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, galera, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Banco Master, tá? Ele foi um banco que ele declarou recentemente solvência, ou seja, ele faliu, porque basicamente ele não conseguiu honrar com os CDBs que ele havia oferecido para os seus clientes, tá? E aí, para a gente entender isso, a primeira coisa que você precisa entender é o que é um CDB. Eu já expliquei num outro vídeo aqui do canal, mas de forma bem resumida e simplificada, um CDB é simplesmente quando você pega o seu dinheiro e você empresta para o banco, e aí o banco vai te devolver esse dinheiro após um determinado prazo, com juros, que isso podem ser pré-determinados ou pós-determinados, tá? No Brasil é muito comum que os CDBs eles sejam indexados ao CDI, né, que fica levemente ali abaixo da Selic, e que eu também já expliquei o que é num outro vídeo aqui do canal, beleza? E o que acontece? Enquanto a maioria dos bancos, dos grandes bancos do Brasil estavam oferecendo CDBs, oferecem CDBs, né, ali é uma taxa de 100%, 105%, 110%, ali chutando alto, 120% do CDI, o Banco Master estava oferecendo CDBs que chegavam a 150% do CDI. E lembrando que nós estamos numa época, tá, aqui no Brasil, onde a taxa Selic ela tá uma taxa extremamente alta. Então, quando você oferecia um CDB a 150% do CDI, basicamente o seu dinheiro ele iria dobrar em 4 anos. Então, era uma taxa extremamente alta, tá? E o que acontece? A maioria dos bancos oferece um CDB, por exemplo, de 120% do CDI. Você compra esse CDB, ou seja, você empresta esse dinheiro para o banco. Mas e o que o banco faz com esse dinheiro? Normalmente o banco oferece esse dinheiro como empréstimo pessoal, cartão de crédito, enfim, crédito para outras pessoas, para outros clientes, certo? E esses outros clientes vão pagando a uma taxa de juros que é mais elevada e daí o banco tem o caixa para te devolver esse dinheiro depois. O Banco Master, ele não seguiu esse caminho. Ele fez duas coisas que impediram que ele tivesse esse dinheiro em caixa na hora de pagar. O que ele fez? Ele investiu esse dinheiro basicamente em precatórios e em outras empresas, tá? Como assim? O que são precatórios? Os precatórios, eles são títulos de dívida do governo, tá? Então, como funciona? Imagine que o governo, ele precisa fazer uma obra e ele acaba prejudicando você, acaba estragando sua casa, destruindo sua casa, ou até mesmo de uma empresa. O governo acaba prejudicando uma empresa de alguma forma. Essa empresa vai entrar com um processo judicial contra o governo e após ter a causa ganha, o governo vai ter que pagar uma indenização para essa pessoa. Só que essa indenização, ela normalmente não é paga na hora. Ela normalmente entra numa fila de pagamentos e esses pagamentos eles demoram para acontecerem, né? Eles podem demorar ali 10, 20 anos. O que o Banco Master fazia é que ele comprava esses precatórios, tá? Só que qual é o problema disso? O problema disso é que ele gerava lá, por exemplo, um CDB de 150% do CDI para daqui a 5 anos, com vencimento para daqui a 5 anos. Só que os precatórios venciam, por exemplo, 20 anos, ou seja, os CDBs venciam e os precatórios não. Então o Banco Master ele não tinha dinheiro em caixa para estar honrando com os CDBs. Outra coisa que o Banco Master fazia era estar colocando esse dinheiro em outras empresas, estar investindo em outras empresas, comprando ações de outras empresas. O problema é que muitas vezes ele comprava de empresas que são empresas grandes, mas que não iam ter um lucro
tão imediato, que não iriam ter uma liquidez imediata. Essa liquidez iria demorar muito, da mesma forma que os precatórios acontecia isso. Então, o Banco Master chegava ao vencimento dos CDBs, e quando chegava no vencimento dos CDBs, essas empresas ainda não tinham dado lucro, não tinham dado uma liquidez suficiente, e o Banco Master não tinha caixa para pagar, tá? O que aconteceu com isso, tá? O que aconteceu com quem investiu no Banco Master? Quem tinha CDB do Banco Master, chegou um momento em que o Banco Master começou a fazer CDBs, mais CDBs, mais CDBs, as pessoas iam investindo. Chegou o momento deles pagarem esses CDBs e o Banco Master não conseguiu. Então, o que ele fez? Gerou mais CDBs, mais CDBs, mais CDBs. E continuou investindo em precatórios e continuou investindo em outras empresas. Mas chegou um momento em que ficou uma bola de neve tão grande que o Banco Master simplesmente precisou de fato pagar os CDBs e não conseguiu. E foi o momento em que ele declarou solvência, tá? E o que aconteceu com quem tinha esse dinheiro investido? Bom, CDBs eles são protegidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que eu já expliquei também aqui no canal do que se trata. E basicamente o FGC honrou com essas dívidas, né? Ou está honrando com essas dívidas. A questão é que, se você tinha um CDB que rendia 150% do CDI e o FGC vai ter que te pagar, o FGC ele não te paga de imediato. Normalmente é um processo burocrático e demorado. Então, o que acontece? Na hora que entre o momento em que o banco declarou solvência e até o CDB pagar, você para de receber os rendimentos, tá? Então, essa taxa de rendimento, ela cai. Então, acaba que muitas vezes acaba nem valendo a pena, nem compensando o investimento num CDB de valor tão elevado, com uma taxa de juros tão elevada, sendo que você acabou tendo esse rendimento cortado, né? Porque você vai ter que aguardar o FGC pagar, tá? Mas assim, de forma geral, quem tinha o dinheiro investido no Banco Master, ao menos não perdeu os investimentos, tá? O investimento ele é pago pelo FGC, foi nesse caso na casa de bilhões de reais, tá? Foi na verdade basicamente metade do fundo do FGC, tá? Mas foram pagos. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. O que aconteceu da forma financeira, a irresponsabilidade financeira do Banco Master foi justamente essa: gerar CDBs a taxas muito mais altas do que ele poderia pagar, ficar gerando CDBs em cima de CDBs para pagar os CDBs antigos e investir esse dinheiro que os seus investidores emprestavam para eles através dos CDBs em decisões financeiras não muito inteligentes, como precatórios e outras empresas. Beleza, galera? Então, eu acho que de forma bem resumida, assim, a parte financeira do que aconteceu com o Banco Master foi isso, tá? Então, foi realmente uma irresponsabilidade desse investimento como eu falei, né? Gerou uma bola de neve, CDB em cima de CDB, e depois precatórios e outras empresas, e, né, quando gera essa bola de neve, o banco já não conseguiu mais sair, então os CDBs acabaram não conseguindo ser honrados, tá? E basicamente isso foi o que aconteceu de forma financeira. Como eu disse no começo do vídeo, eu não vou entrar aqui na questão política, questão de corrupção e tudo mais, tá? Mas é só para vocês entenderem um pouco o que de fato aconteceu e por que o Banco Master não conseguiu honrar, tá? Com esses CDBs e o que aconteceu com o dinheiro das pessoas que tinham dinheiro investido nos CDBs do Banco Master, tá bom? Então, galera, o vídeo por hoje é isso, tá? Não quis deixar um vídeo muito longo, era só realmente para explicar o que aconteceu, e também acho que foi legal porque deu para passar um pouco para vocês o que é precatório, o que é tudo mais, como funcionou o investimento em outras empresas e tudo mais, né? Eu ainda não havia falado a respeito disso nos outros vídeos, então aqui foi legal porque acho que deu para trazer ali um pouco do que são precatórios, como que funcionou todo esse esquema, tá? E é isso aí, se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, e nos próximos vídeos eu pretendo estar trazendo mais alguns conteúdos interessantes aí de forma bem simplificada pra gente, beleza? Valeu, galera, falou!